Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Estamos estudando a Bíblia e a referência que a gente tem para ajudar-nos nessa caminhada é essa revista aqui. Compromisso, Cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Estamos na carta aos Gálatas. E eu queria lembrar você que tem a revista e que está acompanhando essas aulas, que se você não reparou nada diferente na lição do domingo passado, vou te dizer, você não leu nada da revista, porque a revista vai por outro caminho, eu segui um caminho diferente e hoje vou me encontrar com os conteúdos da revista. Fiz isso e falei ao vivo, lá na hora da transmissão da EBD. Mas não tem problema, se você acompanhou a aula ou se você só leu o texto, não há problema nenhum, nós não entramos em divergência, só seguimos um caminho. Eu segui o caminho de acompanhar os textos bíblicos, a narrativa bíblica, para que todos nós aqui nesta aula tenhamos a ideia do todo do livro. Porque a intenção, pelo menos a minha aqui, e da direção do EBD, é que você entenda melhor o texto bíblico de Gálatas e você apreenda um pouco mais do conteúdo de Gálatas. Amanhã, quando você for estudar novamente esse texto, você já vai ter ideia de que Gálatas é aquele livro que está falando da chateação de Paulo por causa dos crentes daquela região, e não uma cidade, da região da Galácia, terem se afastado tão rápido do Evangelho. Se você guardar isso daqui uns anos, já é uma vitória nossa e uma vitória sua para ter conhecimento do conteúdo bíblico. Mas vamos orar? Vamos orar porque hoje nós vamos nos reencontrar com o conteúdo da lição que vai falar sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, de onde nasce, qual é a sua fundação, e é isso que eu vou querer, eu vou tentar compartilhar com você nesta aula da EBD, Escola Bíblica Dinâmica. A gente chama também Escola Bíblica Dominical, porque a transmissão é feita aos domingos, mas é dinâmica, então você pode assistir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e, inclusive, no domingo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, tua poderosa palavra. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos conduz, nos ensina o caminho que nós devemos andar. Nós queremos te agradecer porque homens inspirados por ti escreveram esse texto e a gente é abençoado através da experiência daqueles nossos irmãos do passado. Ajuda-nos a entendermos e a transformarmos o conteúdo dessas lições em vida cristã, vida prática, vida de intimidade contigo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você sabe que o livro vai falar... Bem, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, né? O livro de Gálatas é o livro da liberdade cristã. Quase todos os textos que você vai ler sobre comentários de Gálatas, você vai ouvir falar, caiu a tampa, mas não tem problema, vai falar sobre a liberdade cristã. Muito bem, porque nós somos livres em Cristo e a gente vai entender isso melhor. Vamos recordar, no capítulo 1, Paulo está muito chateado, porque os irmãos daquela região da Galácia, lembra que eu fiz um mapa aqui? Uma região, se você não lembra, você precisa rever lá, volta lá, está gravada a aula. Da região da Galácia, estavam indo na conversa dos judaizantes. E quem eram os judaizantes? Judaizantes, na verdade, eram também chamados de crentes helenistas, quer dizer, eles tinham uma relação muito íntima com o Império Romano, e eles não queriam sofrer os danos de aceitar uma seita do cristianismo, e aí eles se diziam judeus porque era cômodo para eles, uma série de regalias estava por trás disso. Você entendeu por quê? Então era interessante para eles.
Mas não dá, por causa do interesse pessoal, você distorcer o evangelho. Por isso Paulo vai chamar isso de outro evangelho, que o evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus não é assim, o evangelho de Jesus está afirmado em Jesus. E no capítulo 1 ainda, a partir da metade do capítulo, Paulo vai defender o seu apostolado. Porque você sabe que esses judaizantes, para questionarem o ensino de Paulo, questionavam a autoridade de Paulo. Então Paulo vai recordar tudo que aconteceu com ele naquele caminho de Damasco, que está registrado em Atos, capítulo 9, depois você vê lá. No capítulo 2, que foi semana passada, nós fizemos isso, o capítulo 2, versículo 1, vou pedir a Marília para ler, você vai ver que 14 anos depois de acontecer o que aconteceu com Paulo, ocorre o concílio em Jerusalém, de Atos 15. Lê o versículo 1 do capítulo 2, por favor, Marília. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então você pode continuar lendo, você vai ver que Tito nem se circuncidou. Vai. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Muito bem, então você pode fazer conexão entre Atos capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, que a gente viu semana passada, é onde se reúne a Igreja Mãe, todos os líderes estavam reunidos, e tinha gente dos judaizantes que falavam que eles tinham que passar a ser prosélito. Deixa eu explicar isso aqui, né? Senão eu fico falando essas palavras esquisitas, né? Prosélito. Prosélito. O que é o prosélito? É a pessoa que se converte ao judaísmo. Se você se converter ao judaísmo, você vai se tornar um judeu prosélito, um judeu convertido. Você vai ver isso com clareza num filme chamado Casamento Grego, que eles chamam lá Xeno. Na verdade, é o cara que é gentio, que vai passar a se converter e ser um prosélito para casar com a menina judia. Então, você entendeu o que é um prosélito. Deixa eu fazer uma correção para você. Se o nome do filme é Casamento Grego, não é que eles eram judeus, eles eram gregos. Mas para o cara que não era grego, para se passar como grego, ele tinha que ser convertido aos ortodoxos gregos. Então ele é prosélito. Então prosélito é o que não é e passa a ser ou judeu, ou grego, ou qualquer outra religião. Eu acho que você entendeu bem o que eu quis dizer, só como exemplo. Então, aqui na verdade é o diferente, gente. Diferente. Eu vou falar uma coisa para você que pode soar, não sei como pode soar em você, mas o primeiro grande problema da igreja foi preconceito. Porque os judeus tinham preconceito contra todas as outras nacionalidades. Eles se sentiam especiais. Então, por causa disso, eles afastavam os outros. Pura ignorância. E por causa desse preconceito, temos que lembrar da história do apóstolo Paulo. Foi que Paulo resolveu perseguir, aprisionar, prender e até matar os judeus que se convertiam ao cristianismo. Então, não tem outra palavra. Eu acho que a palavra mais correta para usarmos isso é que o preconceito foi o grande e o primeiro grande problema dentro da igreja cristã. Desculpe, ainda no capítulo 2, você vai ver que Paulo vai brigar feio com o apóstolo Pedro. Por que Paulo vai brigar com o apóstolo Pedro? Eu vou pedir a Marília para ler, no capítulo 2, versículos 11 a 15. Você vai perceber
que Pedro tinha um comportamento quando estava junto com os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e tinha um comportamento diferente quando chegam os judeus. Depois eu vou fazer uma comparação para ver se você entende esse contexto aí. Leia, por favor. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ok, então vocês viram, Paulo estava pistola, né? Paulo ficou muito chateado, tanto com Pedro quanto com o amigo dele, Barnabé. Porque quando eles estavam só no meio dos gentios, eles iam lá e comiam um torresminho, uma coisa assim, meio de porco e tal. Mas quando chegou um grupo dos judeus, eles foram saindo de fininho, vão mudar de assunto, vão para um canto, e Paulo ficou quieto não. Paulo colocou a boca no trombone e falou: o que vocês estão fazendo? Vocês estavam na roda aqui conversando com a gente e agora vocês se afastam. Então Paulo pegou pesado. Paulo está muito chateado. Muito, muito, muito chateado com essa perseguição, com tudo que ocorre. E agora a gente entra pesado no conteúdo da lição propriamente dita. Chega de recapitulação. A gente vai entrar no conteúdo pesado da lição, que é a essência do que a gente entende por evangelho. Veja o que a Marília leu, o texto para você. Muito legal. A lei não torna a pessoa justa diante de Deus. Não foi o último versículo que você leu? Ele diz que nós judeus sabemos que a lei não nos torna justos diante de Deus. Lê de novo só esse versículo, Marília. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Vamos tentar entender isso? A lei não nos justifica diante de Deus. Por que não nos justifica diante de Deus? Porque a lei, e deixa eu tentar explicar para você aqui. Pensa numa balança. Pensa numa balança. Para que serve uma balança? Ora, para conferir os pesos. Como é que a balança vai ficar equilibrada aqui, gente? Como é que a balança vai ficar equilibrada? Se isso daqui é igual a esse daqui. Ok? Se esse peso aqui, mesmo que seja pequenininho, for igual a esse outro, se eles tiverem o mesmo peso, eles vão se equilibrar na balança. O próprio judeu sabia que do lado de cá tinha um homem e seu pecado. Presta atenção. Tinha aqui do lado de cá um homem e seu pecado. Do lado de cá tinha um animal que tinha que ser puro. Agora preste atenção, por favor, aqui. O animal ia substituir o homem. E o animal puro ia substituir, ia ser o preço pago pelo pecado.
Então, mesmo os judeus, lá no Antigo Testamento, sabiam que este sacrifício do animal era um sacrifício temporário. Por que era temporário? Porque este animal pagava este pecado aqui, mas o homem continuava impuro. Então, na verdade, esse sacrifício aqui era temporário, porque o homem, mesmo depois de pago esse pecado, cometia outro pecado. Por isso Romanos capítulo 3 vai falar: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, animal puro paga esse pecado aqui. Mas um animal não tem o mesmo peso de um homem. Então, era o equilíbrio da balança. Então, não há como se justificar diante de Deus. Isso era o que prescrevia a lei de Moisés. E Paulo está dizendo que a gente não é justificado pela lei. A gente é justificado, eu vou colocar aqui o escudo da fé. A gente é justificado pela fé. E como é que a gente é justificado pela fé? Qual é o argumento de Paulo? Paulo vai usar o exemplo de Abraão. Veja aí, Marília, eu vou te dizer o versículo. Versículo, capítulo 3. Leia desde o começo, ele vai falar: ó, insensatos Gálatas, quem é que fascinou vocês? Quem é que iludiu vocês? Depois, lá no versículo 12, ele vai falar que o exemplo é Abraão. Pode ler, por favor? De 1 a 5. Que vai falar Gálatas insensatos. Depois vai falar do 12, que é de Abraão. 6, que vai falar de Abraão. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Muito bem, agora veja o Abraão. Olha, vocês prestaram atenção? Ele vai dizer: vocês são insensatos, como é que vocês receberam a graça? Como é que vocês receberam o Evangelho de Jesus? Foi pela prática da lei ou foi pelo que vocês ouviram? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles tinham aceitado a Jesus porque viram Jesus sendo crucificado e entenderam que Jesus é o Messias. Como é que eles queriam fazer com que os gentios andassem para trás? Se eles aceitaram a Jesus ouvindo, os outros também deveriam aceitar a Jesus somente ouvindo a palavra de Deus. Veja o exemplo que Paulo vai dizer no versículo 6 e vamos entender essa história de Abraão. Vai. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Veja uma coisa interessante, muito interessante. Falei isso também semana passada com você. Esse aqui é Abraão. Por isso que é interessante a gente estudar as Escrituras, porque a gente entende melhor as Escrituras, os ensinos mesmo do Novo Testamento, porque a gente compreende o contexto e o texto disso. Abraão é anterior à lei. Abraão é nosso pai da fé. E o propósito de Deus, a Maria acabou de ler, ele usou Abraão para mostrar a gente
que a gente é salvo e é adotado como filho de Abraão por causa da fé do Abraão. Moisés é ícone da lei. A gente não é adotado como filho de Deus, filho de Moisés. Não, a gente é filho de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, com Jesus, a coisa muda de figura. A coisa volta de novo para a fé. Ou seja, conexão direta entre Jesus e Abraão. Então, aqui em Jesus, você tem as promessas. As promessas cumpridas. Que promessas? As promessas, por exemplo, do Messias. As promessas da redenção. As promessas da família de Deus. Todas essas promessas são cumpridas em Jesus e não tem nenhuma relação com a lei apresentada por Moisés. Lê, por favor, versículo 12 do capítulo 3. Paulo vai usar o mesmo argumento que ele vai usar em Romanos. Por isso a gente falou que Gálatas e Romanos se aproximam. Ele vai citar Abacuque. Abacuque, o profeta, antes do cativeiro babilônico, vai entender que o justo vive da sua fé e não da lei. Ele vive baseado na sua fé. E ele é salvo também pela sua fé e não pela lei propriamente dita. Lê o versículo 12, por favor, Marília. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Muito bem, lê o versículo 20. 20 vai falar sobre Cristo, que a lei ensinou até Cristo, depois há as promessas de Deus, e aí o foco passa a ser outro, 23 e 24. 20, 21, 22, 23 e 24. Leia, por favor. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora preste atenção no exemplo que eu vou te dar aqui. Imagina que aqui é um portal de uma cidade. Vamos pensar numa cidade, vou botar uma cidade bonita, Gramado. Bem-vindo a Gramado. Aí você vai na entrada da cidade, antes do portal, você tem a entrada da cidade de Gramado. A cidade está lá atrás, ó, está lá no fundo. É só o limite para você passar do portal. Eu vou colocar aqui. Você entendeu isso aqui? Então, se você entendeu aqui, eu coloquei Gramado. Aí você tem um portal aqui. Para que serve essa placa aqui? Essa placa aqui é como se fosse a lei. Você não pode ficar agarrado na placa e falar, estou em Gramado, estou em Gramado, estou em Gramado. Sabe o que vai fazer? Você vai morrer de frio, você não vai curtir nada da cidade, porque a cidade está lá. A placa é só para indicar qual é o caminho da cidade. E o que essa lei, essa placa aqui indicava? Pecado. A consciência do pecado é que faz com que nós atravessemos o portal da fé. Olha que coisa legal. E à medida que eu atravesso o portal da fé, eu tenho intimidade com Deus. Isso é muito legal. É por isso que ele vai dizer que a lei é como um tutor, era como um pedagogo, era como um professor, que ele vai te ensinando até você chegar no seu nível. Na hora que você ganha o diploma, você não precisa mais do professor, porque você aprendeu.
Você aprendeu que a lei só denuncia o pecado que está dentro de você, que o pecado está dentro de mim, que o pecado está dentro de nós. Porque sem a consciência do pecado, a gente não sabe o que é remissão. Eu vou contar para você a letra que eu gosto mais, já citei várias vezes, vou citar outras vezes, que eu gosto mais. Pecado não se explica, pecado se paga. Vou repetir, pecado não se explica, não justifica. Eu não posso criar eufemismo com pecado. Ah, foi um erro, foi um dano. Não, pecado é pecado. Pecado você pode trocar também por dívida. Dívida não se explica, dívida se paga. E Cristo pagou a minha dívida. Isso não toca você, a mim toca. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. É a letra de uma música do Arautos do Rei. Agora deixa eu ir caminhando para o final e explicar para você então o que é essa justificação pela fé. Você sabe o que é justificar, não é? Justificar é tornar justo. Como é que a gente aprende isso de forma visual? Vamos ver se eu consigo compartilhar com você o que Paulo está dizendo, o que o Espírito diz, o que a palavra de Deus nos ensina com relação a essa justificação pela fé. Vamos lá. Vou botar a caneta. A fonte, a base, o meio para conseguirmos essa justificação para a fé. A fonte, vou pedir a Marília para ler Romanos 3:24, a fonte é Deus. Romanos 3:24, Marília, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, muito bem, a fonte é Deus e, que ela acabou de ler, a graça. Ou seja, isso aqui você pode trocar por Jesus. A fonte que a gente recebe disso, essa liberdade cristã, na verdade, desculpa aqui, eu tinha que ter mudado isso, a justificação. A fonte é Jesus. A fonte é Deus, na verdade é a Trindade, por meio de Deus e sua graça na pessoa de Jesus. A base disso, o fundamento disso, pedi a Marília para ler Romanos 3:24 e 25. Leia, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ah, que coisa linda, gente. A fonte é Deus, a Trindade é a fonte dessa justificação. A base, o fundamento disso é Jesus e sua cruz. Ele é o intermediário perfeito entre Deus e nós. E qual é o meio? Como é que a gente alcança isso? A Marília vai ler 25 e 26 de Romanos capítulo 3. Veja só. Já li. Ah, você já leu 25 e 26. Lê de novo, por favor. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, essa aqui é a estrutura. Eu tenho fé. E fé, gente, não é o que a gente... Isso a gente vai desenvolver na aula que vem. Fé não é só confiança. Fé é apostar tudo naquilo. Eu deposito toda a minha confiança, toda a minha credibilidade aqui, na cruz. Porque a cruz é o lugar onde eu consigo a base para tudo isso. E essa intermediação de Jesus, e entre Jesus e Deus, é que faz com que eu me aproxime de Deus, você percebe? Por isso, o texto bíblico vai dizer que Jesus é a propiciação. O que é propiciação? Propiciação é o meio, Jesus é o meio, porque o nome daquela tampa da arca era propiciatório. E dentro ficava o que simbolizava a presença de Deus. Fora ficava o sacerdote. Então, entre o sacerdote e o símbolo da presença de Deus, existia o propiciatório. Jesus é a propiciação. É o meio para nós chegarmos a Deus. E este é o único caminho. E isto é o que Paulo chama de verdadeiro evangelho. Agora eu vou dizer para você 4 tópicos que estavam na lição anterior, que eu trouxe para a lição de hoje, para a gente entender melhor o que é essa fé e qual é o produto dela, para que a gente coloque em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, quando a gente estiver com a fé firmada, com o amor firmado só em Cristo. 4 valores para a gente tentar colocar em prática no dia a dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pensa comigo aqui. Primeira coisa, Gálatas 3, verso 5, Maria. A fé acolhe. Pode ler. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Primeira coisa que você tem que ter consciência é que a fé que acolhe o Espírito Santo em nós, ela recebe o Espírito Santo. A segunda coisa que eu tenho que aprender na prática diária, todo dia, tem que ter consciência, Gálatas 3, 24, Marília, por favor. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A fé entende o ensino da lei. Não é que a lei não serve, a lei serve. A lei serve para que a gente evite o pecado. A lei serve para que nos conduza no caminho. Não somos obrigados, mas fazemos isso porque a lei passa a estar dentro de nós. Outra coisa que a gente aprende, Gálatas 3,13, Marília. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vejam, a fé é que dá certeza do resgate que foi pago. Jesus pagou o resgate, não é? É a fé que me dá certeza disso. De que a maldição que pode vir a ser falada ou a acusação que vier contra mim, eu tenho que lembrar que não tem acusação, não tem nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. É a fé que me dá certeza do resgate pago por Jesus na cruz. E lindo isso daqui, finalmente, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Presta atenção, a fé nos faz iguais. Se a igreja começou com um problema de preconceito, onde há fé,
Há uma sacudidela nos preconceitos. Onde a fé, a gente começa a pelo menos ficar incomodado, tem alguma coisa estranha. Sabe por quê? O Espírito vai testificar em nós e vai acabar com a nossa ignorância. Muito do que nós temos de preconceito é ignorância. E a gente aprende pela lei, pelo Espírito em nós, que isso não deve existir. A minha oração é que Deus abençoe a mim e a você, porque eu não posso falar de preconceito achando que eu não os tenho. É óbvio que eu tenho. Mas eu tenho que estar aberto para que o Espírito trabalhe em mim, para que o Espírito não cria, para que o Espírito me ajude a quebrar resistências culturais que me afastam do outro. A fé nos faz iguais. A fé nos faz iguais e nos dá a certeza do resgate. Então não tem mais culpa. Quando alguém me culpar, eu vou falar, pode sair de perto de mim, porque a culpa foi paga por Jesus na cruz. A fé me faz participar da escola dominical. Sabe por quê? Na escola dominical a gente entende o que a lei quer dizer, os princípios da lei passam a ser os nossos princípios. E acima de tudo, a fé faz com que o Evangelho da graça inunde minha alma. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça, do conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de conhecer, proclamar.